Boa tarde a todos. Muito obrigado à RCI e à ADIT pelo convite de estar aqui mais uma vez. Todo mundo escutando no canal 1 certinho? Sim. Perfeito, né? Estou aqui hoje com a Fabiana, da RCI, a Lisete, do Tauá, o Wagner, do Termas de Jurema, né? E eles vão falar um pouquinho para a gente sobre esse tema focado em produtos de fidelidade, né? Produtos aí de timeshare, produtos de... A gente está falando aqui de clube de férias, mas daqui a pouco a Lisete vai fazer um paralelo, né, com relação a clube de férias, na verdade não ser o termo correto, e sim um clube de descontos, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Falando um pouco desse tema, né? A minha experiência nesse tema especificamente se deu no Rio Quente. Trabalhei durante 13 anos, né? E lá a gente trabalhava com o timeshare e o produto do timeshare no Rio Quente era muito parecido com, efetivamente, com o que o Pedro Cipriano comentou conosco durante a apresentação da pesquisa dele, né? Eu trabalhei no Rio Quente de 2001 até 2014 e o produto estava muito pautado realmente no custo-benefício, né? E a gente tem visto uma evolução muito grande dos produtos, né? Um aprimoramento para que a gente fuja um pouco somente dessa variável custo-benefício, né? E conversando um pouquinho com eles aqui, eles têm justamente essa visão e essa forma de atuação nos projetos deles, né? Então, vou começar perguntando para a Lisete, para que ela explique, né, essa diferença de clube de férias para clube de descontos, né? Faça um overview geral sobre o clube de descontos e conte para a gente como é que funciona isso na prática, quais são os benefícios que o cliente tem efetivamente com o produto. Bom, boa tarde. Falando um pouquinho do nosso clube, só contando um pouquinho da história do Tauá. Nós começamos em 2014 com o timeshare, né, junto com a Fabi, com a Carol da RCI, e trabalhamos com o produto de timeshare até 2023. E estávamos sentindo, principalmente pós-pandemia, uma dificuldade grande de operar com pontos pela dificuldade, o atrito com o cliente no momento de fazer reserva, no momento de atendê-lo, porque o método de atender um cliente de pontos ele era mais difícil do que o cliente convencional, ou seja, o nosso cliente de fidelidade tinha mais trabalho para fazer uma reserva, que tinha que ligar, mandar um e-mail, do que o cliente convencional que entrava no site e fazia uma compra. Então isso já era um incômodo, né? E o outro incômodo foi, né, pós-pandemia a gente viu um aumento das diárias médias muito grande no país e no mundo, e o ponto vendido desde 2014 era congelado. Então, quando as pessoas voltaram a usar o sistema de pontos, existia uma diferença muito grande entre a diária vendida normalmente no hotel e a diária quando as pessoas usavam os pontos e compravam um pacote de alimentação. E aí fomos buscar uma solução para isso, a entender como é que o mundo funcionava. E aí fomos a Cancún algumas vezes, chegamos lá, fomos surpreendidos ao saber que lá já existia um novo modelo, que é mais, Fabi pode me corrigir, não sei se é mais de 90%, Fabi, no México? Mais de 90% no México já trabalhava com um novo modelo que eles chamam de clube vacacional, né, que aqui a gente está chamando de clube de benefício ou clube de viagens. Eu não gosto de clube de férias porque tem um meio, né, clube de férias, que é Bancorbras, RDC, que é uma outra forma de funcionamento. E aí a gente foi aprender, entender como eles trabalhavam. Olha, foi muita mesa, viu? Assisti, eu devia... vou te falar, eu assisti umas 22 mesas de clube vacacional de todas as formas. E até tive uma coincidência legal agora no evento que eu estava em Miami. O criador do clube vacacional estava lá. E para mim é uma grande referência. Então começaram isso no México, em Cancún, e hoje tudo é clube vacacional, a gente foi entender. E a gente partiu de dois pressupostos. Primeiro, que tinha que ser um negócio que agregasse valor contínuo para o hotel, né, e para a empresa que vende o clube, né, que no caso chama mais Tauá, poderia ter qualquer outro nome, mas chama mais Tauá. E que a gente não perdesse valor com o tempo. Isso para a gente era fundamental. E a outra coisa, que o membro fosse de fato tratado como VIP, como um membro, como uma pessoa que consegue fazer uma reserva mais rápida, que tem de fato uma experiência diferente no hotel. E aí foram 3 anos de aprendizado, 3 anos de desenvolvimento, 3 anos de muita briga, de muita construção junto, né, com a sala de vendas, o que funciona no Brasil, o que é diferente do México. E aí tem 2 anos e meio
2 anos e meio que a gente já opera no sistema de clube vacacional, que depois eu conto mais um pouquinho, muito felizes e já estava comentando, né? O Thiago até nos trouxe. Conseguimos, tinha 10 anos de produto de timeshare e 2 anos e meio de clube. Hoje a gente tem o mesmo volume de cliente ativo, de Mais Tauá e de TVC antigo, né? E isso é muito bacana. Perfeito, muito obrigado. Wagner, e conta pra gente um pouquinho como é que funciona o timeshare de vocês no Jurema, qual foi o processo de decisão que levou vocês a optarem pelo timeshare, porque lá atrás vocês tinham a dúvida, né, se iriam para o timeshare ou se partiriam para a multipropriedade, e se está chamando tanto a atenção o clube de descontos, aí, a forma como a Lisete está contando para a gente, e se de repente isso aí vai entrar no radar de vocês para ter um outro produto ou fazer uma migração. Perfeito, boa tarde João, boa tarde a todos. Bom, se a Lisete está fazendo é porque é muito bom, viu? Então a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nisso, sem dúvida alguma, né, Lisete? É uma oportunidade, né, que você visualizou e é um sucesso hoje. Jurema lá atrás, quando nós, né, na tomada de decisão de que formato seguir, se multipropriedade ou se timeshare, passou muito por entender as peculiaridades do nosso negócio, né? A peculiaridade do perfil do nosso cliente. Então, quem são os nossos clientes, qual a motivação para o clube de férias, né, ou para a multipropriedade, o que a flexibilidade do uso de um produto ou de outro poderia interferir, né, no perfil desse cliente. Então, foram muitos dias ali de estudo, muita energia sobre esses dois formatos. Eu até recomendo que quem está começando dedicar bastante tempo, sim, na estruturação do projeto, né, nos estudos, mas principalmente entender a peculiaridade do perfil do seu cliente. E para nós o timeshare se encaixou bem melhor, né, principalmente pela flexibilidade de uso, né, de não ter ali as semanas. Hoje já tem modelos mais flexíveis de multipropriedade, mas naquela época não se visualizava isso tão perto ainda. Então o formato de pontuação foi o que melhor encaixou. E aí eu aproveito até para falar um pouquinho também, João, do que a Lisete comentou, e aí eu acho que também passou pela leitura do perfil do cliente, né? Então eu tenho um perfil bastante regional, né? Meu cliente, em sua grande maioria, vem do segmento do agro, né? Então essa região primária é muito forte. Então, boa tarde. Opa, acho que interferiu aqui. Tudo bem? Então, esse entendimento fez toda a diferença para o nosso produto. E quando nós construímos, né, toda a estruturação, né, do nosso Vacation Club, um dos pontos que era de extrema importância seria a precificação, né? Então, como que eu vou precificar esse ponto para que isso lá na frente não seja... Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Meu nome é Evandro Paiva. Acho que está conflitando. Olá. Vamos aproveitar, Fabi. Vocês estão me ouvindo agora? Fabi, estamos, Evandro, Fabi, estamos todos te ouvindo. Fala pra gente, Fabi, que eu não estou te ouvindo quando você fala. Ó, eu acho que está invertido o da Fabi com o dele. Agora Prontinho. sim. Legal, vamos lá. Eu estava te ouvindo bem. Tá do seu lado, né? Bom, mas continuando, então, a precificação ela foi um ponto de altíssima preocupação para nós, para que isso não se tornasse um problema na medida que a nossa base ganhasse volume, né? Então, hoje, quando nós fazemos essa conta de trás para frente, ali, trazendo o valor do ponto e comparado com o valor de uma diária tradicional, convencional, eu tenho uma equiparidade ali muito próxima, né, do que é o valor dessa hospedagem, seja no Vacation, seja pelo site ou pela nossa central de reservas. Então, e o que nós visualizamos também, mais uma vez, olhando para o perfil do nosso cliente? E o que fazia mais sentido seria a criação de exclusividade, né? O que a gente pode trazer de pontos de exclusividade para dentro desse projeto que faz sentido na percepção de valor do nosso cliente. E foi isso que nós fizemos. Então, quando eu olho hoje para o nosso produto de 1 milhão de pontos, né, ele tem 25 benefícios, né? Que o nosso cliente percebe isso durante a entrega hoteleira, e aí essa vantagem financeira, que ela é mínima hoje, ela acaba perdendo a importância, uma vez que o perfil do meu cliente ele valoriza esse valor agregado nos benefícios, na exclusividade que Jurema gera e que tem sido um sucesso até hoje. Somos novinhos ainda, 2 aninhos de projeto, né? Mas já com a base bem fiel, né? A nossa base usa muito o nosso produto, né?
e tem sido um sucesso muito relacionado a esses benefícios que a gente coloca na entrega hoteleira. Bom, estamos só entre amigos aqui, eu acho que todo mundo ficou curioso assim como eu. Compartilha com a gente alguns desses benefícios aí, né, que ajudam a agregar valor no produto. Bom, como lá nós somos, né, um resort com pensão completa, então toda a parte de PDV, os bares, né, o cliente ele tem o desconto de 30% de consumo nos PDVs, então esse é um benefício relevante. O mesmo percentual de desconto se mantém no nosso spa, se mantém nas lojas. Enxoval diferenciado, então nós temos enxoval da Trussar, né, nos apartamentos desse cliente de 1 milhão de pontos. Shows com artistas famosos, que é uma prática que a gente vem crescendo cada vez mais também nos resorts. Esse cliente ele senta na primeira fileira ali, já logo bem próximo do artista, tem acesso ao camarim, um roupão diferenciado, que é onde ele se sente no seu ego ali, né? Um diferencial dos demais clientes. Isso também passa a ser aspiracional para aquele que não é ainda, né? Mas por que aquele cliente ali está diferente? Por que ele está usando aquele roupão daquela cor? Ou por que no meu apartamento não tem esse enxoval? E aí também passa a ser um gancho para ir para a sala de vendas, ir para upgrades também de produtos. Então, esses são os principais produtos que nós temos, além das áreas exclusivas também para o cliente do clube de férias, né? Então, na piscina tem área exclusiva, a gente faz muitas temáticas nos nossos restaurantes também, exclusivo para quem faz parte do clube de férias. E isso é um organismo muito vivo, né? A gente não pode ter isso como algo fixo, que se mantém um formato único de exclusividade. Então, a todo tempo nós estamos ali criando, lançando novas temáticas, novos eventos, para que esse cliente, cada vez que ele se hospeda, ele perceba valor, ele perceba essa criatividade ali, exclusividade para o seu produto. Ótimo, muito obrigado. Fabi, acredito que de todos aqui você é a que tem maior conhecimento e vivência em diversos produtos, em hotéis. Não tanto, hein? Não. Eu digo pela quantidade de visitas que você faz, por conhecer as peculiaridades, as nuances dos hotéis, dos empreendimentos, alguns desde a sua concepção, no caso da multipropriedade, né? Então você conhece toda essa diversidade, essa cesta de produtos disponíveis. Uma pergunta que eu faço para você, no seu entendimento, todos os produtos serviriam para todos os hotéis, ou realmente tem que se levar em consideração a peculiaridade da região, a peculiaridade do público, a sua expectativa com o produto que você está escolhendo? Como é que você orientaria quem está escutando, quem está decidindo qual produto, qual rumo seguir? O que seria interessante ele levar em consideração no momento de decidir qual produto ele vai implantar? Perfeito, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, grandes amigos da indústria, clientes amados, mas além disso muito amigos. Eles dois falaram em coisas muito importantes, né, João? Eu acho que quando você vai tomar a decisão, e eles são empreendedores e podem até falar melhor do que eu, é você entender o que você quer trazer, que tipo de público, para quem você vai vender e que tipo de produto que você quer oferecer. Se existe o modelo ideal, depende do empreendedor. Eu acho que o hoteleiro hoje, ele é o dono do ativo, ele vai optar muito mais por um timeshare, obviamente porque você tem uma possibilidade, o timeshare te amplia as possibilidades de venda, na hora de você for fazer, se acompanha a família, né? Então hoje a família começa com um casal, com um filho, a família pode crescer, o apartamento pode crescer, você pode ir fazendo vários upgrades, ou seja, o produto acompanha a família conforme a família vai se ampliando ou vai melhorando o nível, enfim, por várias particularidades. Por outro lado, o clube de benefícios, ele é um produto extremamente flexível, onde você coloca limites de acordo a produtos, mas não de acordo limites de acordo ao uso, de acordo ao tipo de produto, que é onde a Lisete depois vai explicar a diferenciação dos produtos dela. E tem a multi, que é para o incorporador convencional, que decide que não quer ficar com a propriedade em si. Que depois, mais para frente, vai descobrir que o timeshare vai se encaixar perfeitamente dentro de uma multi também, porque ele vai ter apartamentos que ele não vendeu e ele vai precisar pagar o condomínio dessa unidade e o timeshare pode entrar para suprir. Mas eu acho que a base de tudo é o que você quer entregar
para o cliente que vai ser o seu comprador. E nós estamos falando de experiências. Os dois falaram muito de experiências. Nos painéis de hoje, do começo, falou-se muito de experiência. Ninguém mais compra só um produto. A pessoa que vai comprar, independente do tipo do produto, ele quer receber a entrega desse produto de acordo com a expectativa que ele tem. Então, se existe um modelo ideal, depende do incorporador, depende do empreendedor. O que eu recomendo sempre é que conversem muito com quem já fez, tanto o timeshare como o Mamute, como a Lisette, com o Clube de... A própria Lisette, ela mesma falou, ela foi visitar o México várias vezes, sentou em mais de tantas salas de vendas e já vendia timeshare antes. Então, não está errado também começar com um tipo de produto e depois perceber que não é o ideal e eu tenho que fazer os ajustes. Temos várias histórias e... Inclusive o Beach Park falou também, já teve que adaptar produto, a Viva já teve que adaptar produto, a Lisette mudou o produto dela, enfim. Não existe certo e errado, o que existe é esteja atento para ver se o público que você quer atingir, você vai conseguir entregar aquilo que você se propõe a entregar. E por outro lado, se quiser mudar a rota, mude, mas não espere tanto tempo para mudar, né? Esteja atento também aqui. As possibilidades estão aí. E hoje a gente tem mais de 180 salas de vendas, falando só de clientes RCI, nós temos mais de 180 salas de vendas espalhadas pelo Brasil, das quais quase 70 são de timeshare, o restante é de multipropriedade. Então, em algum momento... E eu? Você também, e o clube de benefícios. E uma operação, não uma sala, porque ela tem várias salas, mas uma operação. Então, em algum momento você vai ser impactado, o cliente final vai ser impactado, então... Você oferecer o produto correto e com a expectativa correta para esse cliente, eu acho que é o recomendável. Eu sempre recomendo de conversem com pessoas que já fazem antes de tomar a decisão, se você ainda está indeciso. Tem pessoas que já sabem para que caminho vai. Mas é isso. Perfeito. E ainda trazendo, né, recuperando o dado que foi comentado na apresentação da pesquisa do Caio, né? A gente tem visto o timeshare tomando novamente uma pujança e uma força muito, muito grande. E uma outra questão interessante da pesquisa do Caio é a questão de cada vez mais novos projetos híbridos, né? Uma multipropriedade com hotelaria, uma multipropriedade com incorporação tradicional. Né? Então a gente está vendo cada vez mais produtos híbridos. E Lisette, conta um pouquinho mais para a gente como é que é a mecânica, como é que é o funcionamento do clube de benefícios para a gente conhecer, né? Porque, como a Fabi bem disse, hoje você é o expoente desse mercado no Brasil e a gente acredita que vai ter um segmento de migração, né? Um movimento de migração, porque, via de regra, o que acontece no México, acontece nos Estados Unidos e em algum momento acaba reverberando aqui no Brasil, né? Eu acho que essa indústria tem uma coisa muito legal que a Fabi falou no final, assim, converse com as pessoas para tomar a sua decisão, né? A gente conversou um momento, né, Wagner, lá atrás, no Jurema, eu conversei muito com a Fabi, com a Carol na época, com muitos players que já existiam no mercado. E uma coisa que esse mercado tem de muito legal é bater papo mesmo para entender qual que é o melhor modelo para cada um. Né? E tem pessoas muito competentes que entendem muito. Pedro da Nocta hoje é uma sumidade no assunto. Então, hoje tem muita informação, né? E assim, eu lembro, era mato, né? Olha que não era tanto, né? Acho que a gente fez mais ou menos umas 23 reuniões antes de colocar timeshare lá na... Né? E hoje tem muito mais informação. Mas pegando o clube de benefício nosso, acho que ele nos trouxe tantos benefícios para a gente, não só para o empreendimento, mas para o cliente também. Acho que primeiro tem que ser voltado para o cliente, porque se ele não está feliz, o negócio não vai girar. Né? Mas a felicidade tem que gerar resultado. Então, são várias coisas. E hoje, a gente vai aprendendo tanto com o tempo, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu faria uma coisa diferente. Não chamaria mais Tauá. Que a gente entendeu que não é um negócio do hotel, é um negócio paralelo. Por isso que lá fora é Unlimited, que atende a Hyatt. Aí você tem o Legendary, que é do Hard Rock. Eu não entendia por quê, né? E a gente, como é Tau Alegre, mais Tauá Store, a gente é super criativo com nomes. Começando lá de casa, que minha mãe chama Lisette. Então, é uma coisa realmente já vem de família. Tem 3 João, 2 Lisette. E aí, a gente deu o nome de Mais Tauá. Mas não é, hoje é uma empresa separada. É claro que a gente divide a mesma cultura, que é o que a gente acredita como propósito em qualquer empresa do grupo. Mas é uma empresa que vende um produto que o hotel presta o serviço.
né? O hotel ele vende diárias para o Mais Tauá. E esse cliente do Mais Tauá, ele compra diárias direto do hotel com desconto. Então você tem uma empresa aqui que é uma prestadora de serviço, né, que tem que prestar um serviço de comercialização para o Tauá. Inclusive agora a gente conversa com outros players, porque vai poder usar o Tauá com desconto, vai poder usar um outro hotel com desconto, né? Não é especificamente aqui, talvez em breve a gente até tenha que fazer essa mudança de nome, aprendizados, né? Então é um negócio que gera benefício para o cliente e ele vai em vários, no nosso caso, hoje ele vai em vários Tauás. É comum a gente ir num Tauá e a pessoa ser de São Paulo e está lá em Caeté, ou em Alexandria e a pessoa ser de Minas. E João Pessoa, então, é uma loucura, porque muita gente que mais Tauá fala, eu já comprei para ir para o Tauá de João Pessoa. Se ele não fosse membro, será que ele compraria? E qual foi o benefício dele? 20% de desconto, de 20 a 25%, né? E ele hoje é um cliente de fidelidade que está na minha base, eu converso com ele com o que ele quer. E não é um cliente que vem de uma operadora, que é necessário, mas que você não cria um relacionamento com ele. Então, assim, esse clube de vacacional, realmente tem que estudar para entender, para fazer a coisa girar. Ele cria, além de vários produtos, ele é um produto também de upgrade, não é aquilo, vendi para o cliente e está pronto, vendeu para o cliente. Não. Geralmente ele entra para um produto menor, ele vai conhecendo e vai fazendo upgrade. E isso é muito comum, o que é muito legal, né? Ele não é aquela coisa, encaixei aquela parcela para aquela pessoa. Não, ele vai fazendo upgrade porque ele vai ter mais benefício, ele consegue um desconto maior. E isso é muito legal. Então, assim, eu não sei se eu consegui explicar um pouco do todo, mas eu acho que o foco principal você tem que dar benefício para o cliente na última linha, tem que funcionar para o hotel e tem que funcionar para essa empresa que é a comercializadora, que é a que faz o clube, né, que é o clube em si girar. Sem dúvida, se eu puder só fazer um parênteses, porque se a gente olha para o mundo, a gente vê Estados Unidos é o mesmo produto desde quando começou. Ele não teve outro produto, mas o americano é um público que se adequa a esse tipo de produto. O Alejandro falou hoje, no começo da manhã, ele falou, o americano hoje é o público que mais compra, o Estados Unidos, pela quantidade de anos que tem na indústria, tem mais de 50 anos na indústria vendendo. Mas ele vende, o americano vende para o americano, é difícil. Tem um público estrangeiro que compra nos Estados Unidos, mas é um público pequeno. Como o americano também compra no México e no Caribe, que o maior público que compra no México e no Caribe é o americano. E a gente tem uma particularidade aqui no Brasil, que quem compra no Brasil é o brasileiro. Então, os produtos realmente têm que ser pensados para o brasileiro. O México ele mudou do timeshare para esse clube de benefícios porque a grande maioria do mercado é um mercado que tem um programa all-inclusive, onde você consegue entregar mais benefícios para esse cliente e diferenciar produtos, e por isso que o México foi migrando. Não são todas as operações do México que migraram, muitas sim. Então, isso é bem importante, ou seja, entender que aqui dentro do Brasil, o brasileiro viaja para dentro do Brasil. Se a gente olha os números da RCI do ano passado, de todos os intercâmbios que a gente fez, 67% foi para dentro do Brasil. Então, é importante você ter essa diversidade de destinos para poder entregar também na hora que o cliente quer viajar, poder entregar os benefícios que ele quer consumir, ou até mesmo esse leque de outros benefícios que o Wagner oferece dentro do Jurema. A gente estava conversando antes, eu falei para o Wagner, uma das primeiras reuniões com a Lu, que é a presidente do Conselho do Jurema, foi, eu quero ver no que o intercâmbio vai me ajudar, que é trazer um público que hoje eu não chego, que é o público regional, porque esse público eu atendo, de outras partes do Brasil para conhecer o meu empreendimento. Então, acho que esse também é um dos outros benefícios que os programas têm, que é ter essa cadeia de intercâmbio também como um benefício adicional para que o cliente possa usar e possa usufruir ao redor do mundo, né? Acaba sendo abertura de mercado, né? Totalmente. E a possibilidade de você vender a sua base daí para esse cliente que te visita, né? Totalmente, totalmente. A gente vê dentro da RCI, os proprietários têm 2,5 unidades, propriedades diferentes. Então não quer dizer porque ele comprou uma, ele não vai comprar outra. Ele é propenso, sim, a comprar mais de uma. Bom, pessoal, e só relembrando, né, o QR Code está disponível, está passando de vez em quando aqui. Vocês podem mandar perguntas específicas para alguém ou perguntas genéricas. Daqui a pouco a gente chega nessa parte, tá? Uma pergunta para o Wagner e para a Lisete, né? Pelo que a gente conversou previamente, hoje o cliente que vai utilizando o
ou o produto de fidelidade, ou o timeshare de vocês, no final das contas para o hotel, ele não tem um decréscimo no valor da diária efetivamente deixada ou incrementada no momento do uso. Diferente do timeshare convencional, né, ou timeshare um pouco mais antigo. Então, talvez até por isso, vocês não tenham uma dificuldade da operação aceitar bem esse cliente, da operação enxergar esse cliente como sendo um bom cliente, como trazendo benefício, trazendo receita nova, até a taxa de serviço, de repente, você consegue equalizar. E na época de Rio Quente, antigamente, Rodrigo vai lembrar bem, a gente tinha uma dificuldade muito grande da hotelaria entender esse cliente. Por mais que a maior parte do comprador do timeshare do Rio Quente fosse quem já estivesse hospedado lá, quem tivesse como hóspede convencional, no momento que esse cliente virava um cliente fidelizado pelo RQVC e ia utilizar, tinha uma segregação, tinha um preconceito com esse cliente. Como é que vocês conseguem alinhar a operação, a hotelaria, para que ela, primeiro, receba esse cliente de braços abertos e, segundo, ainda consiga despertar nesse cliente um senso de pertencimento que faça ele se sentir diferente, ou faça com que os outros notem que ele é diferente a ponto de que os outros queiram também ser um cliente recorrente? Primeira coisa, de fato, entender que ele é um cliente recorrente e é um cliente especial. Mas a gente tem que walk the talk, né? Aqui, por exemplo, com a gente, tá aqui. A gente tem uma área dentro da empresa que cuida de experiência do cliente, mas está lá. Não tem a experiência do cliente? Tem a experiência do cliente, mas está lá. Então, a gente tem um NPS do hóspede, mas está lá. Né? Tem a Marina, que eu estou vendo ela aqui, ela tem meta de atratividade da programação para o cliente mais está lá. Então, por exemplo, vai fazer um queijos e vinhos diferente para ele. Quantos sócios que estavam, membros que estavam no hotel naquela data, quantos % foram? Então, assim, todo mundo é medido e cobrado pela felicidade dele. Isso são todos. E tem uma área específica para isso dentro do hotel. Eu acho que uma coisa que facilitou bastante foi também o diretor da área nossa de fidelidade, é o diretor de operações. Ele é o maior defensor. Né? É o mesmo diretor. Melhorou muito quando eu deixei essa cadeira no negócio. Então, assim, e realmente é um aculturamento dentro, que todo cliente importa. E o cliente mais está lá, e até o cliente TVC, gente, eles são consultores grátis que a gente tem. Porque eles criam um amor pela marca. Né? Aí a gente vê de novo, não é você ver o cliente como um chato, não. É tudo que ele traz para você, e eu vou te falar, 90% das coisas fazem muito sentido. Fazem muito sentido, porque ele está ali sempre. E você agradar uma pessoa que está sempre com você não é fácil. Se agradar alguém que vai a primeira vez, mas se agradar alguém que vai pela 13ª, né? Porque ele já faz parte da sua família. E a gente tem que agir dessa forma. Né? E se o hotel está crescendo, é porque ele fez aquilo acontecer. E tem uns que eu já chamo de sócio. Tem uma pessoa que falou comigo até a 17ª vez que eu vim em Alexandria. Eu falei, acho que eu não vim 17 vezes em Alexandria. Né? Então, poxa, isso tem um valor. E é inestimável esse valor. E aí a gente tem que passar para a equipe a importância disso. Né? Muito bom. Bom, você tocou num ponto, né, João, que é de extrema importância, essa diferença que muitas vezes a equipe da hotelaria tradicional faz da própria equipe do vacation, né? Ou até mesmo com o hóspede. Né? A própria equipe da hotelaria, quando começa a ter esse movimento, né, esse volume vai crescendo do hóspede, que é oriundo do clube de férias. Então isso lá atrás foi uma preocupação muito grande, por isso que eu defendo muito que quem está começando agora, nós fizemos bastante isso, contamos com muitos parceiros, Lisete, Felipe do Beach Park, enfim, tantos outros que nós conseguimos fazer benchmark, e a leitura do nosso cliente sempre esteve no centro ali do processo. Né? Mas quando a gente olha para as equipes e o que tem sido dessa discrepância, né, de relacionamento entre uma equipe e outra, nós tivemos algumas premissas de extrema importância. Primeiro, o nosso clube de férias ele foi desenvolvido para o crescimento do destino. Né? Nós somos um destino, né? Jurema Águas Quentes.
Então, todo recurso que é oriundo do nosso clube de férias, ele tem um DRE específico, uma contabilidade específica, ele tem uma conta bancária específica, ele não é distribuído, não vai para a operação, então é um dinheiro carimbado para o crescimento da empresa. Então, essa premissa ela é uma premissa muito forte que já quebra uma série de barreiras, né, do entendimento até do próprio dos funcionários, e também toda essa cadeia de benefícios, a gente também vira essa chave do entendimento que lá atrás existia, né, de que o cliente do JVC deprecia o empreendimento porque é uma tarifa mais baixa. Então nós já começamos corrigindo essas questões, né, então é muito pelo contrário. O cliente JVC, como eu disse há pouco, né, ele tem uma tarifa muito similar da hotelaria tradicional, e ele tem uma grade de benefícios muito grande que passa a ser aspiracional para aquele cliente que ainda não faz parte do grupo, né, do clube de férias. Então, uma outra questão de extrema importância, quando a gente fala de funcionários, né, da equipe. Hoje, 80% da nossa equipe do Vacation é equipe interna. Então, é a equipe Jurema, né? Então, quem são essas pessoas? Foi a camareira, o dançarino, o segurança, administrativo. Então, é claro que isso não é uma virada simples, né? Contei com consultoria muito boa, está ali o Cris da Legacy ali, que nos ajudou e ajuda até hoje bastante nisso, para construir essa equipe, para fazer dessa equipe, né, uma equipe que vá virar a chave, como por exemplo, uma camareira que tinha dificuldade muitas vezes de olhar para o cliente e cumprimentar, e hoje é número 1 de vendas na nossa sala de vendas. Então isso para nós é um motivo assim, de bastante orgulho, e isso acaba gerando uma motivação muito grande no time de funcionários, aonde o funcionário da hotelaria tradicional quer fazer parte do clube de férias, né? Então foi um ecossistema que, né, eu acho que propositalmente ou não, mas tem um pouquinho de cada coisa, a gente acertou bastante, então meio que ele se retroalimenta hoje, né? Tanto nessas questões de discrepância do entendimento do funcionário JVC para o funcionário hotelaria, e também do próprio comportamento do cliente que quer fazer parte do clube de férias, porque ele percebe a cada hospedagem os diferenciais, né, que esse cliente, clube de férias, tem acesso e ele ainda não tem. Não, bacana. Você tocou num ponto de investimento, daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre isso, né? Mas antes, Fabi, agora há pouco você estava comentando, né, do case específico que você, lá no Jurema, mostrou a quantidade de clientes que não eram regionais que passaram aí para o Jurema em função do timeshare, né? Isso é muito interessante, porque o produto deixa de ter um apelo regional e passa a ter um apelo nacional. Além dessa questão do produto passar a ser um produto nacional, o que mais que você enxerga que a RCI agrega nesses empreendimentos quando é firmada essa parceria? Sem dúvida. Antes de responder, uma das coisas que a gente faz com a hotelaria quando para ajudar, porque se existe diferenciação entre o hóspede convencional e o hóspede do clube, imagina quando chega com voucher da RCI, né? Aí é uma terceira pessoa chegando. Uma das coisas que a gente faz é que o próprio cliente RCI, quando visita um empreendimento, ele preenche uma pesquisa de satisfação quando ele vai embora, e essa pesquisa de satisfação se transforma num reconhecimento anual que nós entregamos para a equipe de hotelaria, que aí não tem nada a ver com a equipe de vendas, né, de sala de vendas, mas sim com as equipes de hotelaria dos empreendimentos. Justamente que é uma forma que nós temos de reconhecer o trabalho que é prestado, agradecer pelo trabalho que é prestado, e além disso, o proprietário do clube, ele também se beneficia com o poder de troca dele dentro da RCI, mas para levar um pouco também dessa percepção que nós também queremos agradecer a toda essa parte da hotelaria pelo o excelente serviço prestado. A RCI ela não se transforma só nacionalmente, né? Ela se transforma num poder de viagem mundial, porque a gente tem destinos nacionais e internacionais. Uma das vantagens, sem sombra de dúvida, é essa diversidade de destinos que nós temos, e outra é essa parceria que a gente tem realmente com os nossos clientes, de que sentar, conversar e ver no que nós podemos ajudá-los quando eles também querem fazer uma visita, ou querem mudar o produto, ou querem perguntar sobre, ou conhecer outros empreendimentos aqui no Brasil ou fora.
é outro dos benefícios. Outro benefício, sem dúvida, é poder participar do mercado, assim, conseguir conectar países, né, através dos eventos, porque a gente também é um promotor de um evento internacional, onde tem essa troca de experiências entre América Latina e América Latina de maneira geral, Brasil e México, e o México, ele está há uns anos na nossa frente, apesar do nosso mercado, ele já está bastante desenvolvido e caminhando aí para uma maturidade bem bacana. E acho que é isso, acho que o intercâmbio de maneira... A RCI, eu não diria só o intercâmbio, eu acho que a gente é muito mais que um intercâmbio, né? A gente é uma empresa que realmente dá a mão para o nosso cliente, para apoiar, e não só para o cliente, para a indústria de maneira geral, porque a indústria de maneira geral, a gente se preocupa desde o começo, através das associações que a gente participa, através dos estudos que são feitos, que nós fazemos questão também de apoiar, porque o mercado é um só, né, João? Então eu acho que o mercado, quanto mais sustentável, quanto mais credibilidade tiver, vai abrir mais portas para todos, né? Então eu acho que vai muito mais além do intercâmbio. Só fazer um adendo, João, se me permite. A Fabiana comentou da RCI, né? E sem dúvida alguma é um importante gancho de vendas para a sala de vendas, quando a gente coloca para o cliente, né, explica essa possibilidade de filiação da RCI. Então, sem dúvida alguma, traz um valor agregado muito forte para o produto, né? E também voltando lá nos benefícios, né, a filiação à RCI também é um dos benefícios para os produtos mais altos, que a gente presenteia aí o nosso cliente com a RCI, né? Então também é um diferencial que a gente pratica lá para os produtos mais altos. Não, perfeito, né? Corroborando o que você está dizendo, que a Fabi comentou, né? A gente está no dia a dia das salas de vendas, né? E nós comercializamos e já comercializamos empreendimentos excepcionais. E não importa o quão bom seja um empreendimento, o cliente vai querer conhecer outros empreendimentos. Nada melhor que ele tenha isso através do produto que ele já comprou, né? Você está tangibilizando o investimento que ele fez. E aí, falando de investimento, achei muito interessante o fato de vocês destacarem, inclusive do DRE, toda a receita do timeshare e retroalimentarem a operação, investimentos, novas construções, novos atrativos, novos ativos lá dentro com esse recurso. Isso com certeza brilha os olhos e fica muito nítido para os demais colaboradores do grupo, né? Queria perguntar para você como é que funciona isso, né? O que vocês já fizeram lá com essa receita do timeshare, e para a Lisete também essa questão do investimento e o quão importante é esse cliente do clube de fidelidade, e foi no passado o cliente do timeshare, na concepção dos produtos, porque ela começou ela aumentou o número de ativos que ela tem, né? Construiu novos ativos durante esse período que ela já tem o clube de descontos. Ladies first. Novos produtos, novos quartos, né? Porque a Atibaia duplicou o tamanho. Acho que independente... Começou com 70, né? Eu lembro disso, eu era vizinho lá. Tem só 700 hoje, mais, né, Lisete? Mas acho que independente de ser timeshare ou de ser clube de benefícios, são dois produtos que eles obviamente crescem e se tornam mais bacanas tendo benefícios dentro do hotel para eles, né? A gente é muito grato pela história de timeshare que a gente teve um momento de mudança, obviamente, por conhecimento, por buscar e aquela incômodo, né, que a gente tem, mas foi muito bom para a gente o timeshare durante o tempo todo que ele existiu. Ainda temos clientes na base, é um dinheiro que você recebe antecipado, né? Então isso, obviamente, ele ajuda no crescimento, né? Mas quando a gente começou, né, Fabi, a gente não tinha, o hotel não foi construído para aquilo. Então, dentro do próprio hotel foi, não. Então, esse restaurante que a gente já tinha, restaurante que dividia em 2 por causa de evento, esse restaurante agora vai ser específico para sócio, né? Piscina, essa piscina vai ser específica para sócio. Agora, foi crescendo aos poucos. João Pessoa construído, obviamente já foi. Não, aqui é a piscina, aqui a gente já vai... A gente sabe até a cabana, né, onde é a cabana que ele vai deitar, qual é o restaurante, então isso tudo já vem muito mais claro. Mas nada na vida começa pronto, né, gente? Tudo é um processo de construção e com o tempo vai tomando corpo, vai se adequando e a gente vai aprendendo com o próprio cliente e, obviamente, com a expertise de quem está na ponta. Então, muitas vezes eu dou... Por que a gente não faz isso? Porque o cliente não quer isso. Isso você acha que ele quer, ele não quer. A gente fez pesquisa com eles querem isso. Então,
Beleza, a equipe, né, que está na ponta, que está junto com o cliente, que sabe o que funciona e o que não funciona. Eu acho que aí é uma escutativa muito grande, porque eu brinco que a gente não pode ter gosto pessoal. Não é gosto pessoal, né? É o que faz, é o bom senso, o que o cliente quer. Como é que a gente faz para agradar? E isso só sabe quem vê os olhos vermelhos do cliente. Tem uma vez que o pessoal me fala assim, ó, fulano vai te procurar. É isso, isso e isso, já é isso, isso e isso, que aconteceu isso e isso. Então, a resposta está em quem está realmente na frente do cliente. Legal, bom, contribuindo um pouquinho mais, né, essa premissa que é validada, né, desde lá de trás, inclusive com os proprietários, né, com os investidores, então isso também acaba dando respostas a muitas preocupações, seja em relação ao controle geral desse projeto, né, que é um projeto, como muito foi dito aqui, é complexo, né, não tanto quanto multipropriedade, em função, acredito, até do condomínio, essa coisa toda, né, mas é diferente daquilo que até então se praticava, né. Então, esse alinhamento prévio com os proprietários, né, e tendo o entendimento geral de todos, numa premissa tão forte como essa, de que esse recurso vai ser para crescimento e de fato isso acontecer, então isso traz uma tranquilidade muito grande para todos, né. E sem distanciar da essência, também é uma outra recomendação que eu faço, né, claro que tudo é uma curva de aprendizado, mas a essência do seu negócio, né, para quem já existe e vai praticar um timeshare, né, nunca se distanciar daquilo que já é valor para você de entrega, né, hoteleira, né. Às vezes um VGV brilha os olhos né, e abre os olhos para esse número tão grande que é o VGV, mesmo de um projeto pequeno, e acaba às vezes fechando os olhos para a entrega hoteleira, e a gente nunca pode permitir que isso é falha grave, é um projeto que começa errado se for distanciado dos valores de uma entrega da hotelaria, né? Então isso a gente conserva, né? A gente blinda com muito cuidado. Bom, e o que já foi feito, na verdade, até hoje, né, João, em relação ao recurso, então nós temos mais 70 apartamentos, coincidentemente, viu, Lisete, 70, esse número ficou na minha cabeça. Mas temos um outro bloco de apartamentos tendo início de obras possivelmente agora no segundo semestre, então que vai utilizar o recurso do Clube de Férias. E tem o nosso parque aquático, né, que nós estamos já há 2 anos estudando. Você comentou do Pedro, também está nos assessorando, Paulo Mentoni, enfim, grandes profissionais, Grotera que estava ali também, grandes profissionais nos assessorando em todo esse processo e 2 anos estudando, parece ser bastante tempo, mas é necessário. Então, o parque aquático ele deve nascer também com recursos 100%. Aí, é claro que as análises de funding vêm a seguir, né? Mas hoje o Clube de Férias ele já tem a possibilidade de nos presentear aí com um parque aquático com capacidade de 5.000 pessoas dia. Então, isso que está já tá no forno. Perfeito. Está chegando uma quantidade importante de perguntas aqui. Vou começar a fazer as perguntas, então, do pessoal. Bom, a pergunta do Thales. Pensando como hoteleiro, montar uma sala e divulgar o timeshare dentro do hotel ou fora? No nosso hotel, acreditamos que ter uma sala de vendas dentro do hotel seria pescar no próprio aquário. Estou entendendo que ele está falando assim, que vender para quem já está lá no hotel, você está deixando de ter um hóspede recorrente e talvez diminuindo a receita. Qual que é a visão de vocês com relação a isso? Vender ou não dentro do hotel? Desculpa o nome? Thales. Depende. Super depende. Depende do tamanho do hotel, depende da ociosidade, depende da sua vacância, né? Depende aonde você está, né? Que praça que você está, se tem esse cliente fora ou não. Se fosse uma pergunta bate-pronto, é dentro, né? A sala off-site é uma sala que é muito difícil de passar a emoção. A gente teve experiências para a gente... O índice de cancelamento nessa época que a gente fazia isso de timeshare é maior do que o índice de cancelamento para quem compra dentro, que vive a experiência. Funciona, mas super depende, né? Eu acho que aí tem que entender mais do produto, do tamanho, onde está, né, relativo. Se quiser bater papo depois, Thales. A gente adora dar palpite no outro. Não tem nada melhor do que dar palpite no negócio do outro. Na sua opinião, Wagner, vender pro hóspede ou não? Olha, era uma preocupação que nós tínhamos lá atrás, né? E a gente chega à seguinte conclusão. Lá atrás já pensávamos assim, hoje mais ainda. Se eu não vendo para o meu habitué, alguém pode vender. Eu ia falar exatamente isso. Então, exatamente isso. Prefiro eu vender. Com você, Exato, por mais que exato. fideliza com você
Fideliza, acho que um pós-venda ativo, um pós-venda preocupado com toda a jornada e fazer com que esse cliente habitué consuma o seu ponto, né, com a maior velocidade possível, sempre muito recheado de experiências, de exclusividades, né, é o que faz sentido para o nosso habitué e é uma conta que fecha muito bem e dá certo. Tenta blindar o valor do ponto, tenta blindar de uma forma que com o tempo não se perca. Exatamente, isso é importantíssimo, né? Essa preocupação, só um adendo uma forma rápido de fazer aqui. isso também é mudar de país. Também também. ajuda bem. A carga tarifária... Áreas no Paraguai à disposição. Fiscal mais baixa. Mas o que eu estava falando também nessa questão aí da precificação, né, que é de extrema importância, e isso pode se tornar um problema lá na frente. E alguns projetos, infelizmente, quando começa a consumir o inventário, né, um percentual do inventário, 5, 10, 15%, e aí você começa a pensar, puxa vida, agora aquilo que você tanto sonhou, né, de vender, de ser um sucesso, aconteceu e aí passa a ser um problema. Então isso de forma alguma pode acontecer e na precificação é de extrema importância. Não usar pontuação, eu defendo também, não usar pontuação para alimentação, isso tem que ser dinheiro novo, tem que entrar para o caixa, né? E também ajuda muito aí no fluxo do caixa da empresa, enfim. E até mesmo a receita financeira desse dinheiro que é tratado de forma totalmente separada também começa daí já a trazer mais recursos ainda de receitas financeiras. Até nesse ponto a gente também trata de forma separada, né? Só uma questão mais fiscal, mais tributária, né? O timeshare tem esse benefício, né? Você vai fazendo o reconhecimento da receita à medida que você vai dando baixa nos pontos, né? E você provavelmente pode fazer a baixa nos pontos durante todo o tempo de vigência do seu contrato, 10, 15 anos, e você provavelmente teve o recebimento de toda essa receita em 48, dependendo do tamanho do produto aí, 36 ou 60 meses, né? E há uma pergunta agora específica para a Lisete. Lisete, os índices de cancelamento e de inadimplência do clube de benefícios são iguais ao produto timeshare, maior, menor? É diferente. Ele é diferente. Ele é menor do que o de timeshare e ele tem um sistema que, quando ele para de pagar, não é que ele tem aquele ponto para usar. Ele parou de pagar, vamos supor que ele cancelou, ele não tem mais o desconto. Então, é diferente, tá? Tem o cancelamento, mas não é como é no timeshare, que você tem uma base de pontos, como é que você vai fazer com isso, como é que vai se tornar, como é que faz esse processo. Então, não é um processo diferente, ele simplesmente para de ter o desconto, né, e para de poder ter esse benefício. Ok, perfeito. Aqui tem duas perguntas similares, né? Perguntando para vocês quais são as maiores objeções que hoje vocês encontram lá na ponta, né? Vocês encontram no momento da venda. Olha, eu acho que quando a gente consegue transferir para o cliente a experiência que ele vai ter dentro desse pacote de exclusividade, eu acho que esse é o maior desafio da equipe hoje para poder demonstrar para esse cliente, né? E aí tem várias ferramentas para isso. Eu acho que é o maior desafio, porque uma vez que ele entende isso, ele entra, né? Ele compra. Então, na verdade, não seria uma objeção, mas seria, acho que, um grande desafio de sala de vendas demonstrar para o cliente, para aquele cliente que ainda não é um habitué, que está ali a primeira vez, né? Ele já é qualificado por estar ali, mas quando nós conseguimos demonstrar para ele toda essa cadeia da jornada do cliente de uma forma muito exclusiva, eu acho que é onde o treinamento tem bastante peso, né? Isso tem que ser feito de forma muito contínua. E uma vez que o cliente entende isso, ele compra e depois fideliza, né? Dizendo um pouco isso, é a não percepção do benefício. A gente tem um programa lá, né, que a equipe faz, chama 360, e que ele vive a experiência. Na hora que ele vive a experiência, é muito difícil quando você viaja de executivo você voltar para trás. Se você não gostou, você tenta de novo, né? É a mesma coisa. Tem amigo meu que vai falar que você põe aquela buceira em mim, só põe naquele restaurante, porque amigo é duro, amigo, né? Amigo não vai comprar. Então, só para eu ir naquele restaurante, para ficar naquela piscina, então ele viver a experiência. E aí, a importância do upgrade é isso. Você tem um produto menor que ele vive a experiência, mas depois ele vê, poxa, mas nesse produto eu tenho tais experiências, mas eu quero comprar com desconto no carnaval. Aí é um produto acima, ele tem que fazer um upgrade. Então, o nosso negócio é um negócio que ele tem que viver. Se ele não viver, ele vai continuar indo, que está tudo bem também, sem comprar. Mas é muito importante ele sentir esse benefício, esse teste.
Perfeito. Quer complementar alguma coisa? Não. Eu só ia falar que a exclusividade é algo que a gente precisa levar muito a sério, né? O valor que o nosso cliente dá pelo tratamento de forma exclusiva, né? E rapidinho, eu tive uma situação recentemente que um cliente comprou 1 milhão de pontos, né? Ele falou, olha, ele voltou na sala, né? Pô, vai cancelar, né? Não, eu andando por aí encontrei mais um que tem 1 milhão de pontos. Então eu não quero, eu quero ser mais exclusivo. Eu falei, bom, então compra mais 1 milhão de pontos, você vai ser o primeiro a ter 2 milhões. Então funciona super bem, né? Então, inclusive agora a gente está lançando aí mais um produto que vai ser 1,5 milhão de pontos ou 2 milhões de pontos, que é junto com a inauguração da nossa casa Jurema Imperial, que é uma casa de altíssimo luxo, né? A gente quer proporcionar uma experiência ainda mais luxuosa para esse cliente que valoriza essa experiência de luxo, né? Ótimo. Aqui o Antônio está fazendo uma pergunta, né, no caso especificamente para a Lisete, mas eu acho que a gente pode deixar ela mais abrangente, perguntando sobre o volume de atendimentos em Atibaia, se hoje ele é maior in-house ou off-site, né? E caso seja off-site, quais são as dicas que você daria para trazer esse cliente? Antônio, a gente hoje só trabalha in-house. Então, a gente tem as salas nos resorts, a gente não trabalha off-site. Estava um dispêndio, no nosso caso, a gente achou que era um dispêndio de energia grande, tá? Para um resultado que, eu brinco, você quer ser dono de 100% de zero ou ter 50% de 80%? De 80%. Então, acho que a gente tem que concentrar nossa força dentro da unidade, até por isso, né? A experiência faz o cliente comprar, né? Então, ele estar ali do lado do vendedor enquanto ele está vivendo a experiência, isso faz toda a diferença, né? A gente não trabalha mais com in-house, então, desculpa, com off-site, só com in-house. Então, não tenho essa... Desde quando a gente lançou o Mais Tauá, foi só in-house. E no seu caso, Wagner? A nossa é in-house também. Nós estamos estudando agora um formato de ter uma sala em shoppings específicos, né, que também tem aderência ao perfil do nosso cliente, que é a leitura também que nós estamos fazendo da origem do cliente, para ter essa atuação no shopping ou em alguns outros lugares específicos, mas não para a sala de vendas, para ter ali uma sala onde eu faço essa captação com uma tarifa subsidiada para esse cliente ir até o hotel, e aí lá no hotel sim a gente segue com o processo e finaliza a venda, né? Então seria mais uma oportunidade de ter uma captação off-site do que a sala de vendas off-site. Então a gente está testando isso, e itinerante também, tá? Não, perfeito. Só para não deixar o Antônio aí órfão de alguma resposta com relação a off-site, né? Hoje a New Time ela atua mais em projetos de multipropriedade do que projetos de timeshare, não por uma escolha nossa, né? Porque nós somos procurados e contratados tanto por hoteleiros quanto por incorporadores, e nesse momento a gente tem mais clientes que são incorporadores. Então, nós infelizmente não temos a benesse, né, o privilégio de ter empreendimentos, de ter todos esses empreendimentos de multipropriedade prontos e operando, porque com certeza quando nós tivermos, a gente vai ter a sala de vendas in-house, muito provavelmente como sendo a principal originadora de VGV e de vendas para o produto de multipropriedade também. Isso funciona através de clientes que vão até ao empreendimento depois que ele está pronto, oriundos da RCI, a própria base de clientes que faz um upgrade ou faz uma nova compra, e também a gente trabalha muito com os referidos, né? O multiproprietário tem uma tarifa com um desconto para levar um convidado, para levar um amigo durante a mesma semana de hospedagem dele, a gente leva para a sala de vendas e também faz essa venda. Mas até chegar nesse momento, a gente tem salas de vendas que são salas de vendas off-sites, e hoje elas estão muito concentradas em shoppings. Então a sua estratégia é a mesma que a gente utiliza, né? Por exemplo, eu estou vindo de Andradina, estava lá ontem. Andradina, nós temos uma sala de vendas no shopping da cidade, 2 salas de vendas em shoppings de Campo Grande. Amanhã a gente abre uma sala de vendas no shopping de Prudente, e já tivemos também no shopping de Três Lagoas, que por um problema de abordagem, não de ter esgotado o mercado, a gente teve que desmobilizar. E nessas salas de vendas off-sites, respondendo talvez um pouco mais a pergunta do Antônio, a origem do cliente ela se dá de 2 ou 3 maneiras prioritariamente.
A gente faz a captação tradicional, né? Na porta da sala tem um dinossauro, ou tem uma maquete, ou ficam os captadores convidando para conhecer o empreendimento de maneira geral, não especificamente a multipropriedade. Obrigatoriamente nós temos 1 ou 2 quiosques nos corredores dos shoppings para que a gente pegue o fluxo de pessoas que não passe na frente da sala. A gente também faz a captação digital. O tradicional faz uma arte, impulsiona, o cliente clica, preenche um formulário, a gente entra em contato dizendo que ele ganhou 2 ingressos, 4 ingressos, um jantar, um almoço, que obrigatoriamente ele tem que ir até a sala junto com seu cônjuge para retirar, e ali a gente faz a apresentação. O Markovic, não sei pronunciar, me perdoe, está perguntando como é que funciona as cadeias de comissionamento nos 2 produtos de vocês. O Marco Antônio. Markovic. Marco você, Marco? Você está careca de saber, ué? Você ensinar o padre a rezar a missa? Ô Lu, como é que tá funcionando? Você sabe que agora eu já nem sei, já mudou tanto. É em carteira? É em carteira. Então o comissionamento é em carteira. Eu tô com a dificuldade. Isso, no início nosso... Até 12 vezes em carteira. No início, quando a gente começou no timeshare, não, a gente pagava à vista, depois a gente viu que não fazia sentido, né? E mudamos. Faz muito mais sentido agora. Na mudança foi duro, porque até botar a mesma coisa no bolso, né? Aí a gente faz o compromisso, né? O combinado, quando a gente acredita. A gente faz um vale, te garante tanto tempo que você vai ter essa retirada, depois a coisa adequa. Perfeito. Acho que talvez a última pergunta, nosso tempo está encerrando, também para a Lisete. Lisete, soube que o Tauá está se tornando uma asset light. E quais os benefícios o Mais Tauá pode gerar para empreendimentos administrados e para quem está na base? Nossa, mas essa é muito. É muito, porque como o Mais Tauá é uma empresa paralela, e se a gente fala em administração hoteleira, os clientes que já existem na base de hoje, chamado Mais Tauá, eles vão também migrar, poder usar esse hotel administrado, né, tendo desconto. Então, essa base já migra para esse grupo administrado pelo Tauá. E também, sendo de vontade do dono, dos proprietários, pode-se colocar, né, uma comercialização do produto dentro desse novo empreendimento, que também vai gerar não só benefício para o empreendimento, comprando diárias para conhecer, diárias bônus, e ter também a compra com desconto. Então, isso é um círculo virtuoso. Essa foi a origem, né? Exatamente. Essa foi a origem do Clube de Descontos. Na verdade, o Clube de Descontos foi criado porque eles não tinham uma propriedade, eles só administravam hotéis. E aí eles criaram um produto onde eles poderiam vender esse produto dentro da propriedade sem... que gera benefício para o hoteleiro, gera benefício para a empresa, né, e gera benefício para o cliente. Então, o programa Mais Tauá, aliás, a gente tem que mudar esse nome, resolver esse negócio essa semana. Viu, gente? Porque agora tá ficando confuso, né? O clube vocacional, ele não existe para atender só o Tauá, ele existe para atender vários hoteleiros, até que a gente talvez não administre, mas que a gente endosse, obviamente, a qualidade do serviço, até por gerar o mesmo benefício. Por isso que a gente já desenvolveu a tecnologia para ele. Hoje a pessoa faz uma reserva online, né? Não faz a reserva pelo site do Tauá, já é um outro sistema que nós desenvolvemos também, porque não existia, para acabar com a fricção do cliente. Eu acho que o que a gente tem que fazer é uma coisa agregando a outra, sempre gerando o que Fabi e Carol me falaram lá atrás. Você tem que reduzir sempre a sua ociosidade. Porque apartamento vazio é aquela máxima, né, gente? Dormiu vazio, zerou, você não vende ele amanhã. Exato. Perfeito. Agradeço muito a todos, a vocês. Se quiserem fazer alguma consideração final, tá no momento. Bom, a consideração final que eu faço, principalmente para as pessoas que estão na dúvida, né, se seguir com multipropriedade, seguir com timeshare, ou se não seguir com nenhuma, o que eu tenho para dizer para vocês é que, independente do formato que vocês seguirem, se bem feito, se bem estudado, né,
criando as premissas necessárias que são aquelas que já fizeram vocês chegarem aonde chegaram, né? E blindando tudo isso, os valores principalmente da empresa, do negócio, eu não vejo como dar errado. Então, sem dúvida alguma, esses dois formatos são muito bons, se bem feitos. E até alguém disse hoje, né, até errando um pouquinho dá certo também. Então, eu chancelo e fico à disposição também, caso alguém queira uma pergunta mais específica, no COF, enfim, à disposição, e obrigado pelo painel. Também agradecer, eu acho que o mais é conversar e procurar informação, né? A RCI é mestre nisso. Acho que a RCI não é uma empresa intercambiadora, é uma empresa de educação. E, por consequência, faz intercâmbio, porque o sucesso dela vem realmente das relações humanas. Isso é, de fato, impressionante. Agora, sem puxar sardinha aqui, para a RCI, entender qual é o seu negócio. E todo negócio de hotelaria tem 3 negócios. Você tem a propriedade, você tem a administração e você pode ter, né, um clube aqui, seja timeshare, seja uma venda de multipropriedade, seja um clube de benefício. Como que você potencializa o máximo de cada parte desse seu negócio? Você é o dono da propriedade? Não, você só administra? Não, você está administrando, mas você quer uma outra camada que vai tirar mais resultado? Então, segmenta. E como você tira o maior, não olha o negócio como um todo. Óbvio, a cultura tem que ser como um todo, né? Entrega final para o cliente, mas como potencializar esse negócio, porque tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Aqui agora está todo mundo deixando um dinheirinho na mesa, sem dúvida. Todo mundo está perdendo um dinheirinho. Nesse momento agora. Então, acho que é esse incômodo que tem que estar sempre. Lisete, pelo carinho. Eu sofro de sincericídio, você sabe, né, Fabi? Então... não, só para agregar, eu acho que se eu pudesse recomendar, se você está começando e tomando uma decisão, tem muita empresa que já faz, tem muita gente que sabe, então tem excelentes consultores, excelentes comercializadoras, excelentes empresas, marcas hoteleiras, excelentes administradores que já estão no negócio, que já conhecem o negócio. Então, tenha certeza daquilo que você quer fazer. Eu quero fazer tudo? Ok. Então presta atenção que o tudo é um pouquinho mais complicado. Aí eu quero fazer uma parte, outra parte eu quero deixar com a consultoria, com a comercializadora. Eu vou pôr o meu hotel para ser administrado por uma bandeira. A gente já viu hoje que a Wyndham está aí também. Ela administra, ela opera, enfim. Tem a bandeira, opera. Tenha certeza antes. Certifique-se muito. Apoie-se com as pessoas que já estão no mercado. Isso ajuda bastante. A caminhada vai ser mais curta. A indústria, ela é super sustentável. Estamos aí há mais de 30 anos no Brasil. O ano passado foi 2,2 bi de dólares em venda em propriedade compartilhada. Esse ano vai aumentar de novo. Então, assim, o mercado é muito bom. Só tem que... tudo isso que a gente conversou agora. Informações tem, pessoas para fazer tem. Estamos aí no que pudermos ajudar, tanto eu como todos aqui no painel, super abertos e super à disposição. Muito obrigado, gente. Boa tarde.